Já parou para refletir sobre a força que as histórias antigas exercem sobre nós? Como narrativas milenares, transmitidas através de gerações, continuam a ecoar em nossos corações e mentes, oferecendo lições valiosas para os desafios que enfrentamos no presente? A história de Noé, com sua mensagem de fé inabalável, obediência em meio ao caos e um dilúvio de proporções globais, é um exemplo poderoso disso. Ela nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza humana, a justiça divina e a importância da esperança em tempos de crise. Prepare-se para embarcar em uma jornada através do tempo, explorando em detalhes os eventos que marcaram a vida de Noé e o destino da humanidade. Mas antes de mergulharmos nesta análise fascinante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos como este, que buscam trazer luz e reflexão sobre temas tão relevantes para a nossa jornada espiritual. As Sagradas Escrituras, em particular o livro de Gênesis, nos contam que após a ascensão de Enoque aos céus, o mundo mergulhou em um abismo de corrupção sem precedentes. A maldade humana cresceu exponencialmente e o coração do homem se distanciou cada vez mais dos princípios divinos, dando lugar a uma cultura de violência, egoísmo e impiedade. Gênesis capítulo 6, versículo 5, descreve essa situação de forma contundente. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Imagine um mundo onde a violência e a impiedade se tornaram a norma, onde a bondade, a compaixão e o respeito ao próximo eram raridades quase extintas. A sociedade da época de Noé havia se corrompido a tal ponto que a própria estrutura social estava comprometida. Havia uma inversão de valores, onde o mal era exaltado e o bem era desprezado. Nesse cenário sombrio e desesperançoso, surge a figura singular de Noé, um farol de retidão em meio à escuridão. Ele era um homem justo e íntegro, em meio a uma geração completamente pervertida, um exemplo de fidelidade a Deus em um contexto de apostasia generalizada. Gênesis capítulo 6, versículo 9, nos apresenta Noé com as seguintes palavras: Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Essa descrição não apenas o diferenciava drasticamente de seus contemporâneos, mas também destacava sua profunda e constante comunhão com o divino. Ele se manteve firme em seus princípios e fiel a Deus, mesmo quando todos ao seu redor se entregavam à maldade, seguindo seus próprios desejos egoístas e buscando satisfazer seus prazeres momentâneos sem se importar com as consequências de seus atos. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, cujas descendências desempenhariam um papel crucial na repopulação da terra após o dilúvio e na formação das diversas nações que conhecemos hoje. Em um momento crucial na história da humanidade, Deus comunica diretamente a Noé uma decisão drástica, porém necessária para restabelecer a ordem e a justiça na terra. Purificar o planeta através de um dilúvio devastador, uma inundação de proporções globais que extinguiria toda forma de vida corrupta. No entanto, em sua infinita misericórdia, amor e sabedoria, Deus oferece uma chance de salvação a Noé e sua família, reconhecendo sua retidão, sua fé inabalável e sua obediência exemplar. Ele instrui Noé a construir uma arca, uma embarcação gigantesca, com dimensões específicas e materiais resistentes, capaz de abrigar não apenas sua família, mas também casais de todas as espécies de animais que habitavam a terra, preservando assim a vida animal após a catástrofe. Gênesis capítulo 6, dos versículos 13 ao 22, detalha minuciosamente as instruções divinas para a construção da arca,
especificando suas dimensões em côvados, uma antiga unidade de medida, os materiais a serem utilizados, como a madeira de gofer, conhecida por sua durabilidade e resistência, e o betume para impermeabilização, garantindo a flutuabilidade e a segurança da arca durante o dilúvio. O texto bíblico também descreve a divisão interna da arca em compartimentos, para acomodar os animais de forma organizada e segura. A arca não era apenas um meio de sobrevivência física diante da catástrofe iminente, mas também um poderoso símbolo da fé inabalável de Noé e de sua obediência irrestrita aos comandos de Deus, mesmo diante de uma tarefa aparentemente impossível. A tradição judaica, os escritos rabínicos e outras fontes históricas complementares ao texto bíblico relatam que Noé pregou incansavelmente por cerca de 120 anos, alertando a população sobre o dilúvio que se aproximava, conclamando-os persistentemente a se arrependerem de seus pecados, a abandonarem seus maus caminhos e a buscarem a Deus. No entanto, a grande maioria das pessoas, endurecida em seus corações e cega pela maldade que os cercava, ignorou completamente seus avisos proféticos e zombou dele, considerando-o um louco, um fanático religioso ou um pessimista exagerado. Eles estavam tão profundamente imersos em sua própria maldade, em seus prazeres passageiros, em suas buscas incessantes por poder, riqueza e status social, que não conseguiam enxergar o perigo iminente que pairava sobre eles, preferindo viver em uma ilusão de segurança e normalidade. Essa atitude de incredulidade, indiferença e zombaria nos faz refletir sobre como, muitas vezes, nos comportamos de maneira semelhante em nossos dias, ignorando os sinais de alerta que a vida nos apresenta, as consequências de nossas ações e as advertências divinas, preferindo seguir nossos próprios caminhos e desejos sem considerar o impacto de nossas escolhas. A arca, construída com madeira resistente de gofer e cuidadosamente revestida com betume, um material impermeabilizante que garantia sua flutuabilidade e proteção contra as águas implacáveis, representava a única e derradeira esperança de salvação diante da catástrofe que se aproximava. O betume, com sua capacidade de vedar e proteger contra a água, simbolizava a proteção divina contra as águas turbulentas do dilúvio, uma barreira entre a vida e a destruição, entre a justiça divina e a misericórdia oferecida àqueles que se arrependessem. Quando o tempo determinado por Deus chegou, Noé, sua família, sua esposa, seus 3 filhos e suas respectivas esposas e os casais de animais entraram na arca, seguindo rigorosamente as instruções divinas. Gênesis capítulo 7, dos versículos 11 ao 16, descreve a entrada na arca, o fechamento da porta por Deus, selando assim o destino daqueles que estavam dentro e fora da embarcação, e o início do dilúvio, com as águas subindo gradualmente, impulsionadas por fortes chuvas que caíam incessantemente do céu, e pelo rompimento de fontes subterrâneas, cobrindo toda a face da terra e destruindo impiedosamente toda forma de vida que não estava a bordo da arca. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais, um período de intensa provação, purificação e transformação para a terra e seus habitantes. As águas permaneceram sobre a terra por 150 dias, um tempo de espera e de reflexão para Noé e sua família dentro da arca. Após as águas começarem a baixar gradualmente, a arca repousou sobre o Monte Ararat, um local que se tornou um marco histórico e um símbolo da intervenção divina na história da humanidade. Noé, demonstrando mais uma vez sua paciência, fé e obediência, esperou o tempo determinado por Deus até que a terra secasse completamente e fosse seguro sair da arca e recomeçar a vida em uma terra renovada. Gênesis capítulo 8 narra o lento e gradual processo de recuo das águas,
o envio de um corvo e, posteriormente, de uma pomba por Noé para verificar se a terra já estava seca e habitável, e, finalmente, a ordem divina para que ele e sua família saíssem da arca e recomeçassem a vida em uma terra purificada pelo dilúvio. Ao sair da arca, Noé, em um ato de profunda gratidão a Deus por sua proteção, misericórdia e livramento, construiu um altar e ofereceu sacrifícios queimados de animais limpos como uma expressão de louvor, adoração e reconhecimento da soberania divina. Deus, então, aceitou a oferta de Noé e estabeleceu uma aliança eterna com ele e com toda a sua descendência, prometendo solenemente nunca mais destruir a terra com um dilúvio, um evento de proporções globais como aquele que acabara de acontecer. Como um sinal visível, tangível e permanente dessa aliança incondicional, Deus colocou o arco-íris nos céus, um fenômeno natural de beleza ímpar que se tornou um símbolo universal de esperança, da fidelidade inabalável de Deus às suas promessas e da renovação da vida após a tempestade, representando a paz entre Deus e a humanidade. Gênesis capítulo 9, dos versículos 12 ao 17, descreve detalhadamente a aliança entre Deus e Noé e o significado simbólico e profundo do arco-íris, um lembrete constante do pacto divino. A história de Noé, portanto, transcende os limites de um simples relato histórico ou mitológico. Ela nos transmite importantes e atemporais lições sobre fé inabalável, obediência irrestrita aos comandos divinos, arrependimento sincero, a justiça divina que busca restaurar a ordem e o equilíbrio, e a importância crucial de permanecermos firmes em nossos princípios e valores morais, mesmo diante das maiores adversidades e das pressões contrárias da sociedade. Assim como nos dias de Noé, o mundo atual enfrenta inúmeros desafios morais, éticos, sociais e espirituais que testam constantemente nossa fé e nossos valores. Mateus capítulo 24, dos versículos 37 ao 39, compara os dias de Noé com os tempos que antecederiam a volta de Jesus Cristo, alertando sobre a semelhança entre a indiferença, a incredulidade e a busca desenfreada por prazeres materiais daquela época com os tempos do fim. Em 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 e 21, o apóstolo Pedro estabelece uma profunda conexão entre o dilúvio e o batismo cristão, simbolizando a purificação dos pecados, o novo nascimento espiritual e o início de uma nova vida em Cristo, uma vida transformada pela graça divina. A história de Noé, portanto, não é apenas um relato do passado distante, mas um espelho que reflete o presente e nos convida a uma profunda reflexão sobre nossas escolhas, nosso relacionamento com Deus, nosso papel como agentes de transformação em nossa sociedade e a importância de vivermos de acordo com os princípios divinos. Que possamos aprender com a fé inabalável e a obediência exemplar de Noé, buscando sempre andar nos caminhos do Senhor, confiando em suas promessas e vivendo de forma a honrar o seu nome. Qual a sua reflexão pessoal sobre essa poderosa e inspiradora história? Compartilhe seus pensamentos e insights nos comentários abaixo. Deixe seu like neste vídeo se você gostou dessa análise e inscreva-se em nosso canal para acompanhar mais conteúdos edificantes como este, que buscam fortalecer nossa fé e nos aproximar de Deus. Se inspirou com o conteúdo? Veja na descrição itens especiais que vão edificar sua vida e renovar sua fé. Não perca!